Jaqueline, tudo bem? Boa noite. Oi, professor, boa noite. Bacana, jóia. Vamos esperar só mais um pouquinho ver se chega mais alguém, tá, Jaque? Senão a gente começa, ok? Tá bom, tranquilo, tô aqui. Beleza.
Pessoal, vou só vincular aqui o material e a gente já começa, tá? Tá, professor. Ô, Jaque, você acredita que até hoje eu não tive a resposta daquela relação lá? Que não é uma coisa complicada? Pois é, uai, e o problema, sabe o que era? Que eu tinha os prazos para entregar lá na Não, agência. que é porque você tem que mandar lá, né, para o pessoal colocar lá no Para cerimonial. finalizar, né? Para colocar lá no convite. E ninguém me respondia. Tinha 2 semanas que eu estava tentando, ninguém. Não, E a coordenadora, eu lembrei de você, eu vou pedir o Rodrigo, às vezes ele consegue. E mesmo assim, ele não mandou para você. A coordenadora mandou para mim ontem. Aquele dia, foi ontem, né, que eu te falei? Ontem. é. Ô, já que é uma coisa tão simples, porque assim, na verdade, porque teve algumas mudanças, né? Mas, ó, só para você saber qual que é o nome completo do diretor, da coordenação acadêmica, da coordenadora de curso, coisa simples. Simples, já. Eu lembro que não tem internet, não tinha como a gente buscar na empresa, queria buscar, mas não apareceu, não tinha nenhuma informação, não tinha como. Ó, eu tentei ver aqui no nosso processo, a gente tem um comunicado interno, aquela coisa, quem disse que eu achei? Aí você manda para mim do RH não te mandei agora, né? Até agora não chegou. Agora de que dia? De que ano? Agora, até tá bom. Mandei agora. E eu sou tão bem-humorado, já que eu não vou nem ficar cobrando, senão a menina vai ficar tão sem graça, né? Então, Imagina. E depois que você falou assim, não, já que a Jaque resolveu, vou deixar quieto lá. Pois é. Mas graças a Deus, a coordenadora mandou lá e aí eu já enviei para lá. Graças a Deus, deu tudo certo. Mas, assim, é muito interessante, é uma coisa tão simples, né? Simples, exatamente. A gente fica nessa... de resolver e tira o sossego da gente, nunca vi. Ai, vamos lá. Vida que segue, né, Jaque? Vida que segue. Vida que segue. Boa noite. Boa noite, Charles. Beleza, meu cara? Tudo bem, Luísa? Tudo bem com vocês, né, gente? Então, vamos começar dando prosseguimento, pessoal. Nossa aulinha 10 aqui. Só comentando, a gente teve aquele processo de trabalhar a questão da pesquisa de mercado, e eu coloquei lá como mudou no dia 4/11. A gente começou falando sobre pesquisa de mercado, aí entra, seguindo a programação, em que você quebra um pouco a linha da pesquisa de mercado e acaba entrando no processo de propaganda e promoção. Não que não seja importante, mas eu teria invertido isso aí. Por exemplo, eu começaria falando de propaganda e promoção para depois entrar, e aí você tem uma sequência direta. Mas, de qualquer forma, hoje a gente vai continuar vendo todo o processo de pesquisa de mercado no varejo. Na verdade, gente, quando a gente fala pesquisa de mercado é uma só, tá? Então é pesquisa de marketing, pesquisa mercadológica, pesquisa, né? Tudo é uma só. Mas você adapta algumas pesquisas especificamente para determinados segmentos. E no varejo você tem uma ou outra característica que define uma certa exclusividade, tá? Então por isso que às vezes o pessoal fala assim, é muito diferente. Na verdade, é a mesma coisa, só que você tem alguns elementos de observação a mais quando se trata de varejo, tá? E aí, nesse processo de pesquisa de mercado no varejo, a gente vai ver hoje as principais pesquisas, né, de atendimento no varejo. Algumas vocês já conhecem, várias, na verdade, vocês já conhecem, já devem ter preenchido de alguma forma, mas a gente vai pontuar, né, quais são essas principais pesquisas que focam o processo do atendimento, algumas características e atenções que a gente precisa ter em relação a isso, e, por fim, falar um pouco sobre a pesquisa de observação e a importância dela, né, que ela é um processo interessantíssimo, principalmente para o processo de varejo, tá, gente? E como que se dá o processo de coleta de informações. A questão do resultado, gente, é uma coisa interessante, porque todo o processo é você trabalhar o resultado em cima de um direcionamento. Então, quando você fala das pesquisas em si, do processo de coleta, de certa forma, você já está trabalhando um pouco essa perspectiva do resultado. Então, a matéria hoje, gente, por mais que sejam 2 aulas juntas, ela é bem simples, são conteúdos extremamente simples, leves, nem é tão densa a matéria, e aí é bem tranquilo para a gente finalizar, então, essa unidade 3 hoje, trabalhando esse processo aí, tá? Na semana passada eu passei uma atividade para vocês, a gente para ser entregue na última semana de aula, e já mandei no grupo de WhatsApp. Qualquer dúvida, vocês me acionem aí em paralelo, em privado, qualquer que seja o processo, tá? Então vamos lá, pessoal. Quando a gente vai trabalhar todo o processo de serviços e pesquisa de atendimento,
a gente precisa ter em mente que para oferecer um serviço com excelência, né, e esse que é o grande processo, buscar a excelência naquilo que a gente faz, naquilo que a gente vende, né, em todo o processo de atendimento, e gerar uma alta satisfação, que é esse o nosso objetivo principal, garantir a entrega ao cliente de maneira que ele fique satisfeito, né? E aí, ao ficar satisfeito, tem todo o processo de fidelização. É preciso que a gente pare para pensar unicamente, né, em quais são as expectativas dos clientes. Aí eu já ouvi isso inúmeras vezes, mas não tem como saber. Não, claro que tem. Todo o processo que gira em torno de prestação de serviço, de atendimento ao cliente, de entrega de um bem produto, gente, primeiramente, o que tem que mover todo esse processo, toda essa produção, é exatamente saber se o cliente vai gostar ou não, é trabalhar exatamente com essa expectativa, né? E é essa expectativa que faz com que todo o processo de consolidação da imagem, da marca, do produto, né, fique registrada permanentemente nesse cliente. Um bom relacionamento, um bom contato, um bom processo bem feito, né, de maneira que o cliente fique extremamente satisfeito, é garantir fidelização dele, né, para sempre em relação àquela marca, em relação àquele produto, tá? Então, o principal, gente, que conhecer quem é o público e quais são suas necessidades e anseios passa a ser, né, a diretriz principal de todo e qualquer processo, né, e aí, no caso, pesquisa de marketing, mas especialmente lidando com o varejo, tá? Porque quando as expectativas desses clientes, né, não são atendidas, né, e acontece, com certeza eles vão avaliar a experiência abaixo de satisfatória e vão comprometer todo o processo que às vezes leva anos para construir. E é muito engraçado isso, né, gente? A empresa pode levar lá, faz um trabalho contínuo, permanente, tenta fazer de tudo que é positivo, 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 o cliente está super satisfeito. No dia, né, ou na hora, ou no minuto que acontece uma coisa ruim, que pode afetar essa imagem que o cliente tem, todo o trabalho, todo o esforço em anos, né, de dedicação, de investimento e tudo, é jogado, né, por água abaixo, exatamente por isso. Você joga fora todo o investimento, todo o processo que você teve, por, às vezes, relaxar ou não continuar com todo um processo de verificação dessa qualidade nesse atendimento, tá? E aí, gente, é um processo contínuo, né? Uma vez que você se dispõe a trabalhar, né, atendendo a clientela, atendendo um consumidor, nunca mais você relaxa nesse processo de não levar em conta o que ele está querendo, o que ele está buscando, de estar sempre buscando alternativas para poder atender plenamente ele, tá? E isso é tão sério que as expectativas dos clientes vão definir sua satisfação. Essa frase parece meio emblemática, mas ela é interessante. Olha, vou dar um exemplo. Se você tem um hotel de 5 estrelas e um hotel de 2 estrelas, claro que vocês aqui no grupo sempre ficam em hotéis de 5 estrelas, né? Vocês não devem nem imaginar o que é um hotel de 2, 3, né, estrelas, mas imagina um consumidor e um cliente que ele vai ter a escolha. Se ele escolhe, né, um hotel de 5 estrelas, ele quer atendimento 5 estrelas. Se ele escolhe um hotel de 2 estrelas, né, ele tem uma expectativa, né, racional de que aquele hotel tem uma série de limitações, não quer dizer que é ruim, mas ele tem uma série de limitações ou uma série de atendimentos que não seriam plenos como um hotel de 5 estrelas, tá? Então, quando a gente fala que a expectativa dos clientes é que vai definir sua satisfação, é exatamente isso. Você tentar criar uma expectativa proporcional àquilo, né, que ele está buscando. E essa satisfação, ela é proporcional a esse processo, tá? Então, e ainda digo mais, é mais fácil você agradar um cliente num hotel 2 estrelas, 3 estrelas, do que num hotel 5 estrelas. Por quê? Como ele já tem uma expectativa menor, qualquer coisa que venha para mais ou para melhor, ele vai ter plenamente uma grande satisfação, tá? Então, só para vocês entenderem como que quando a gente vai trabalhar com expectativa, a gente tem que saber claramente quem que é esse meu público, quem que é esse meu segmento, para saber, inclusive, como julgar com essa expectativa
como prever essa expectativa e, de certa forma, atingir esse grau de satisfação. Na aula retrasada, a gente viu as várias pesquisas, né, gente? Então, eu não vou nem repetir aqui, não, tá? Mas eu só estou chamando a atenção, de novo, desse processo de satisfação, desse processo de expectativa e como que isso, então, passa a ser decisivo em todo e qualquer negócio, tá? E as pesquisas para medir satisfação, elas vão questionar o quanto o produto ou a entrega do serviço supriu a expectativa desse cliente. E é esse que é o objetivo principal. Olha, não é nem saber se o cliente está, a casa está cheia, quantos que vieram, não, é mais do que isso. Não é nem saber o número de vendas ou o processo de venda, não. É saber se aquele produto ou os produtos que eu vendo, ou desenvolvo, ou serviços que eu presto, atendeu a expectativa do cliente. Então, um processo quase, é um processo imaterial, mas de saber que se a satisfação dele foi plenamente atingida ou não com aquilo. E, além disso, as pesquisas vão buscar sempre entender suas necessidades, então quais são as necessidades dos meus clientes, lembrando e levando em conta a dinâmica social que muda sempre, tá, gente? O mundo evolui, as coisas evoluem, a tecnologia chega, vários processos mudam, necessidades vão mudar também, tá? Então eu tenho que entender essas necessidades, definir quais são as expectativas que o cliente tem em relação ao meu negócio, à minha marca, ao meu produto, ao meu serviço, avaliar se o atendimento conseguiu entregar. E aí, não é nenhum processo de entrega em si, não. O como que ficou identificado no cliente, não. Mas o processo de entrega mesmo, avaliar como que o atendimento buscou atender, né, e suprir essas expectativas e, dependendo desse resultado, redefinir as expectativas ou redefinir uma série de procedimentos e ações em caso de falha no atendimento. E aí, pessoal, uma parte aqui é extremamente importante. Ninguém tem 100% de atendimento excelente o tempo todo, né? Vai ter momento que vai cair, isso não é problema algum. Então vai ter falha? Vai ter falha no atendimento. Como proceder com essa falha, como corrigir o erro, como minimizar esse impacto e essa visão negativa que o cliente vai ter, que é o grande processo necessário para o varejo, tá? Então, vai ter um dia ruim, vai ter um dia que vai dar tudo errado, vai ter um dia que vai acontecer um monte de coisa imprevista, ok. E aí, uma boa comunicação, a forma como você consegue preencher, olha, tivemos um fato desagradável, tal, aconteceu isso e isso, entendo que você ficou plenamente insatisfeito, e aí se apresentar algumas soluções, algumas abordagens que vão, de alguma forma, minimizar. O simples fato de você entrar em contato com o cliente e falar sobre o processo negativo que aconteceu já é suficiente para retomar, por exemplo, aquela imagem que ele tinha, o processo de expectativa, tá? É tão engraçado, né, gente? O ser humano é muito disso, né? O Freud sempre fala de um processo da carência, né, da pulsão, né, do ser humano, que é um pouco isso. O ser humano está sempre querendo ser mimado, colocado no colo, né, aquela coisa toda. Então, você deu atenção para a pessoa, falou assim, olha, tivemos um problema e eu peço desculpas, tal. Isso basta, na maioria das vezes, claro, dependendo da situação, para reverter todo e qualquer processo negativo aí. E dentro dos processos e das pesquisas e das práticas que a gente tem, as várias pesquisas, eu vou colocar 3 aqui que são interessantes, 3 principalmente voltadas para o varejo ou para a entrega de produtos em si. Uma delas, que é o NPS, vocês conhecem demais. Pessoal, vocês estão vendo o slide? Tá aparecendo normal? Tá, né? Tá tranquilo o slide, né? Tá aparecendo tranquilo, sim. Tá. Uma delas é o NPS, que é o Net Promoter Score, né? Que vocês, todo ano, no avaliar, vocês têm essa metodologia incluída lá no avaliar, né? O NPS é uma métrica, foi criada em 2003, e olha que interessante, para avaliar a lealdade e o grau de satisfação dos clientes como empresa ou marca. E aí, pessoal, eu estou destacando essa questão da lealdade e grau de satisfação, porque nós vamos ter outras pesquisas que parece que é a mesma coisa, mas não é. O NPS é exatamente isso aqui. Eu estou avaliando lealdade e grau de satisfação, né? E o grande trunfo do NPS é a sua facilidade de aplicação
e que pode ser utilizado em qualquer tipo de empresa ou segmento. Qualquer negócio, pequena, médio, grande, a empresa que seja, você pode utilizar o NPS e ele é extremamente simples, extremamente fácil e os resultados são surpreendentes quando as pessoas se dispõem a avaliar claramente, né? Você usa o indicador de satisfação de clientes, né? Ele é utilizado para medir essa satisfação dos clientes e, ao mesmo tempo, eu posso utilizar o NPS até para comparar o desempenho em várias áreas e departamentos de uma organização. Então, ou seja, eu posso fazer internamente, eu posso fazer por setor, eu posso fazer em relação a um produto, eu posso fazer em relação à minha empresa como um todo. No Pitágoras mesmo, a gente usa para fazer, a gente faz em relação à faculdade, em relação aos cursos, né? E a gente utiliza o NPS e é interessante como o resultado tem permitido uma série de reflexões e análises, tá? E aí, só para relembrar, alguns de vocês fizeram agora no NPS, agora no Avaliar, ela se baseia numa única pergunta, né? E o resultado ele é classificado de acordo com 3 grupos. Grupos, né, que vai ser os detratores, que são respostas de 0 a 6, os neutros, respostas de 7 a 8, e os promotores, respostas de 9 a 10. Como é que funciona, gente? Você vai ter lá, olha, você vai julgar uma pergunta, eu vou mostrar ela daqui a pouco, e aí dentro desse processo você vai ter lá a pessoa em relação à pergunta, qualquer que seja ela, respondeu de 0 a 6. Ou seja, são clientes insatisfeitos que não indicam a sua marca nem o seu serviço, e isso vão ainda causar dano à reputação. Os neutros são as notas 7 e 8, são clientes que, de certa forma, estão satisfeitos, mas para eles a marca não tem um peso tão grande e eles podem comprar da concorrência, utilizar a marca concorrente sem problema algum, tá? Ao mesmo tempo, você tem os promotores, que são as respostas de 9 a 10, que são clientes que se consideram leais e que vão continuar comprando aquela marca porque entendem que aquela marca é uma marca melhor ou que aquele serviço é um serviço melhor, inclusive recomendando a marca e o serviço para outras pessoas. Então, olha o processo de você detratar e promover, tá? E o processo que é utilizado é uma pergunta, né, que vai para calcular a métrica, nessa escala de 0 a 10, e aí é uma pergunta bem, bem simples assim, olha, qual é a probabilidade de recomendar essa empresa ou este serviço, este negócio, essa atividade a um amigo ou colega? Então, olha como que é um processo interessante de você transformar toda uma ideia e uma interpretação com uma única pergunta, tá? E é exatamente esse processo, gente, nessa escala de 0 a 10, que você consegue, então, mensurar claramente esse processo. No Pitágoras, quando a gente vai fazer o avaliar, tem lá a perguntinha logo quando vocês precisam. Você indicaria o curso, né, para algum colega ou amigo? Né? E quando você chega ao ponto de estar indicando o curso, sinal de que, mesmo tendo problemas ou não, o curso é legal, o curso é bom, o curso me preenche, o curso me realiza, uma série de questões nesse sentido. Então, da mesma forma, você pode adaptar o NPS para uma série de processos, procedimentos, uma série de situações, de segmentos, quaisquer que sejam eles, tá? Como é que é o cálculo, né? Você vai pegar o percentual dos clientes neutros e desconsiderar, as notas 7 e 8, então, não são consideradas, por isso que chamam neutros. Agora, o percentual de detratores, você subtrai lá do percentual de promotores. Então, eu vou ter lá o total de notas 9 e 10 menos o total, né, o percentual de notas de 0 a 6. O resultado, gente, vai ser um número que vai variar de menos 100 a mais 100. E aí, a gente faz uma análise da seguinte forma. Se eu tenho lá de 75 a 100, que a experiência que esse cliente avaliou ali, ela é muito boa e a empresa está conseguindo garantir essa fidelização, tá? De 50 a 74, né, que a gente chama de zona de qualidade, a experiência do cliente ela é boa, né? Porém, alguns pontos, alguns setores, alguns processos, alguns produtos, né, precisam ser revisados, aperfeiçoados para atender ainda mais a expectativa de quem está comprando o produto ou usando o serviço, tá? A zona de aperfeiçoamento é de 0 a 49, em que o cliente não está nem satisfeito, nem insatisfeito, nem satisfeito. Ele facilmente trocaria sua marca, o seu serviço, por qualquer outro
que apresente condições melhores de pagamento, um atendimento melhor, um ambiente bacana. Qualquer motivo vai ser suficiente para ele não pensar duas vezes, tá? E aí é a hora de você dar atenção ao cliente e mostrar, quando ele está nessa zona de aperfeiçoamento, que ele é importante e uma série de desdobramentos e planos de ações vão surgir dessa análise quando a nota está de 0 a 49. Olha, porque vai estar muito claro lá, entre vários processos, que você consegue identificar, olha, o que está levando ele a não estar satisfeito ou está indiferente em relação à empresa, tá? E a zona crítica, gente, é que vai de menos 100 a menos 1. Geralmente, ela faz parte de empresas que já teve problema ou que tem entregas ou experiências frustrantes, né? E a possibilidade probabilidade de você ter grandes detratores aí em relação à marca, queimando o filme e a reputação, ela é enorme aí. Se nada for feito quando a pontuação está de menos 100, menos 1, gente, a situação tende a piorar. E aí eu faço até uma análise interessante com avaliar, tá? Quando as faculdades começaram, era uma metodologia nova, foi implementado o NPS. Várias empresas hoje já utilizam o NPS no Brasil, mas quando a Croton e as faculdades Pitágoras resolveram implantar o NPS aí na pesquisa de satisfação anual, o grande processo foi exatamente esse, né? Teve várias notas, as notas no começo eram negativas. O que o pessoal fala assim, isso é péssimo. Não, quando é a primeira vez é muito comum. As pessoas às vezes detonam, não conseguem fazer um parâmetro, não conseguem avaliar se determinados processos tiveram melhoria ou não. Geralmente as primeiras pesquisas elas são péssimas, porque você está saindo de algo que não existia, que é uma pesquisa, você está dando a oportunidade da pessoa pontuar e apresentar uma série de questões, volta e meia as pessoas tendem a negativar, né? Uma série de processos, e uma vez que você tem esses resultados, ele vai servir de base para saber o que você precisa, então, melhorar ou não. E não duvidem, à medida que você consegue melhorar os processos que foram assim, olha, instalação física, espaço, iluminação, qualquer que seja o processo que você avaliar, na hora que você tem a nota negativa, você fala, olha, isso aqui teve uma nota péssima. O que eu vou fazer, então, para poder melhorar isso, para que na próxima pesquisa eu já tenha uma melhora desse indicador, né? Então, olha como que é interessante, a gente nunca vê uma pesquisa como algo ruim, pelo contrário, um processo de plena oportunidade de alavancagem, de evolução, de melhoria de todo e qualquer produto e serviço aí, tá? Vocês fizeram avaliar direitinho, gente? Como é que foi? Todos vocês lembram de ter a pergunta lá? Se você indicaria o curso para outra pessoa? A pessoa não lembra, não, porque eu fiz logo no começo, mas não lembro. Oi, Jack, falhou aqui. Picou eu o som. não, Oi? Eu não entendi a pergunta. Eu não ouvi. Oi, Núbia. Oi. Pois não. Eu não ouvi, professor, a pergunta. Eu não... Vocês estão me ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá cortando. Pode ser questão de conexão, não sei, eu não estou conseguindo ouvir direitinho, não, tá? Mas não tem problema. A questão, gente, aqui, aí eu fiz a pergunta só para a gente relembrar que lá no Avaliar você tem uma pesquisa nesse ponto, e só para vocês verem a seriedade que independente e aí a gente não busca, claro que a gente está buscando umas notas de qualidade, de excelência, mas a gente não preocupa com os processos ruins, porque é exatamente eles que vão servir de base para a gente estar sempre melhorando. E a evolução da Faculdade Barreiro é impressionante, gente. Assim, muitos processos que eram críticos melhoraram. Então, hoje a gente está numa zona de qualidade, alguns pontos estão em zona de excelência, só para vocês saberem que tem um processo de evolução e a contribuição de vocês ela é decisiva para a gente. Opa, vamos colocar o dedo na ferida, vamos colocar as cartas na mesa, vamos ver o que está precisando melhorar, o que a gente está errando, o que a gente está acertando para continuar. Então, a pesquisa ela tem esse propósito, o NPS ajuda plenamente nisso, tá? Outra pesquisa interessante, gente, agora a gente chama de CSAT, né? A pesquisa, Customer Satisfaction Score, né? O mesmo processo de pontuar a satisfação do cliente, né?
E ela é interessante porque ela é um método de avaliação usado exclusivamente para entender se o que a empresa está oferecendo está de acordo com a expectativa dos clientes. Então, olha como que é um pouquinho diferente do NPS. Eu vou medir satisfação também, mas eu quero saber se aquilo que eu estou oferecendo, então não é nem se eu recomendo, se eu indico a marca, o produto, a empresa, mas se aquilo que eu estou oferecendo está indo de encontro com a vontade, o desejo, a necessidade, a expectativa do cliente, tá? E esse método ele é bom porque aí também a gente consegue saber se aquilo que eu estou fazendo pode ser aprimorado, tá? E qual que é o processo? Ô, professor, Oi, Núbia. me tira uma dúvida, por favor. Sobre não. NPS, esse cálculo ele é padrão? Ele é padrão. Essa fórmula que eu coloquei aqui no slide, você pode usar ela em qualquer lugar, tá? Você pega o percentual de... Pois não. Não, é porque na minha loja a gente usa, né? A empresa começou a utilizar NPS. Ótimo. E eu não sabia da nota 7 e 8. Inclusive, eu já presenciei clientes preenchendo 7 e 8, e assim, na minha cabeça tá mais melhor que a média, né? E a nota da minha loja é ruim. E aí eu já me dou até uma ideia aqui de um plano de ação que quer colocar aquela carinha, né? Para o cara entender que às vezes 7 e 8 não quer dizer que ele está satisfeito. Porque eu acho que é esse aí o pulo do gato, por isso que eu perguntei. O Núbia, tanto que no avaliar aqui na Pitagos, que bacana que você perguntou isso, depois que a gente colocou aquelas carinhas que mostram que o 9 e 10, por exemplo, é uma cozinha verde, ou a carinha mais sorridente, as pessoas... Porque, assim, vamos ser realistas, tem coisa que não funciona adequadamente, muita coisa melhorou, tem coisa que é legal. Mas antes, os alunos, em especial, marcavam nota 6, porque 6 é a média para passar. Olha que bacana esse processo, né? De 0 a 10, 5, tá, 6. 6 é para aprovação. Muita gente marcava 6 porque achava que 6 é uma nota ótima, né? Por quê? Porque para passar basta 6. Assim, parece brincadeira, mas muita gente associa ao processo de pontuação do semestre. Muita gente, depois que percebeu que o que vale, que a nota 6 é negativa, que o 7 e 8 não interferem em nada, opa, deixa eu ter um senso crítico melhor para avaliar com mais propriedade. Porque, assim, isso aqui... E é interessante, a gente vai ver ainda outros detalhes aqui, gente. Quando você faz essa gradação, você começa a criar mesmo. Peraí, esse serviço é 0, é 3, é 9, é 10... Ou seja, você começa a criar um processo de gradação em que você consegue definir claramente se determinado processo, produto, serviço é de fato 9 ou se é de fato 4, por exemplo, né? Então você vai ver, na hora que vocês colocarem na carinha ou criar esse recurso, tá, Núbia? Pode ser que melhore claramente. Agora, qual que é o principal? E aí uma análise principal você já fez. Se a pessoa está votando 7 e 8, pode ser desinformação dela não saber que o 7 e 8 é neutro, né? Às vezes ela até gosta da empresa, gosta da loja, gosta do serviço, mas ela não consegue avaliar ali porque ela não entende que o 9 e 10 é uma promoção, é o processo de você promover aquela marca, né? Então, de repente, talvez na hora que vocês colocarem esse recurso visual das cores e das carinhas, pode ser que melhore significativamente, tá? Aí depois você me conta futuramente, tá? Ok, tá bom. Obrigada, tá? Não, tranquilo. E aí, gente, no Pitágoras foi esse processo assim, da gente fazer um processo que foi evoluindo, tá? Aqui no CSAT é a mesma coisa, olha, você vai medir a satisfação, porém, o feedback é em relação aos produtos ou serviços oferecidos. Então, não é nem a ideia do como um todo, ou se você plenamente. Então, eu tô querendo pegar exatamente qual é o grau de satisfação dos consumidores e onde que ele está sendo trabalhado ali. E aí também uma pergunta direta em que você vai perguntar lá, olha, o quão satisfeito ficou com o nosso produto? Olha que bacana em relação ao NPS, gente, essa pergunta. Eu não estou perguntando como um todo. Você indicaria a empresa para alguém? Aqui não, eu estou querendo saber se aquele produto é legal. Aí você pode perguntar o quão satisfeito ficou com a entrega, qualquer que seja o processo. Você consegue, então, segmentar para saber exatamente o que está funcionando ou não. E aí, Núbia, até pegando o exemplo que você falou, nada impede de vocês começarem com o NPS e depois caírem para uma pesquisa como essa, em que, olha,
tudo bem, no geral as pessoas estão satisfeitas, mas o que não está satisfeito? E aí você consegue pegar exatamente o ponto, né, que não está legal, por exemplo, tá? E a vantagem dessa pesquisa, gente, que você pode usar a escala de 1 a 10, de 1 a 5. A vantagem da escala é que você criar mesmo esse processo de escala de pontuação. Muitos de vocês já devem ter ido no hospital fazer um exame quando estão com alguma dor, que às vezes os atendentes, a triagem, o próprio médico pergunta assim, olha, de 1 a 10, como é que está a dor que você está sentindo agora? Não sei se vocês já ouviram isso em algum momento, tá, gente? E é interessante como que a pessoa, quando você coloca esse processo de uma escala, de 1 a 10, a pessoa para refletir, né? Opa, existe uma escala que eu tenho que dizer adequadamente como que aquilo está me afetando. Olha que interessante, eu estou fazendo essa analogia com o processo da dor, né? Se eu estou sentindo dor, é 10? Não está uma dor tão forte, mas está uma dor que está me incomodando, talvez um 6 ou 7. Olha como que você consegue criar uma gradação aí, né? Em que você parou para refletir e pensar sobre aquele processo em si. A mesma coisa aqui na satisfação do produto. Olha, esse produto te atendeu, você ficou satisfeito numa escala de 1 a 10, numa escala de 1 a 5, né? E é interessante, numa escala de 1 a 5, 3 está no meio. De repente, 4 e 5 é uma nota positiva. Então, você tem uma série de processos que você consegue inferir, né? Os insumos que você consegue identificar uma série de pontos de melhoria a partir desses resultados, tá? Quais são os benefícios de se utilizar aí a pontuação de satisfação do cliente, né? Primeiro, a facilidade de implementação, é uma pergunta básica, que você vai fazer a pergunta. A segunda é saber que o cliente o que o cliente está sentindo em relação ao produto ou serviço, e aí pode ser um serviço específico, pode ser um produto específico. O próximo item que você vai descobrir o nível de satisfação pontual. Por exemplo, a pessoa está satisfeita com a loja, com os produtos em si, de repente eu quero saber da entrega. E aí você fala, olha, você ficou satisfeito com a forma como foi entregue o nosso produto? Ou com o tempo da entrega do nosso produto? Olha como é que eu já tenho duas áreas de análise diferentes utilizando aí o mesmo critério, né? Eu vou pontuar exatamente isso. Olha, uma coisa é definir a entrega em si, que eu pego a transportadora, a pessoa, a embalagem e tal. A outra é o tempo de entrega. A outra, eu posso perguntar, por exemplo, a questão da qualidade do produto embalado. Então, você tem uma série de processos que você pode destrinchar para poder, então, cercar aquilo que você precisa analisar adequadamente, tá? Ao mesmo tempo, essa pesquisa ela acompanha diferentes momentos da jornada de compra do cliente. Então, você pode perguntar desde a entrada da loja, durante a permanência nele na loja, a questão do atendimento, a prestação de serviço em si. Então, por exemplo, você está num salão de beleza, a pessoa está lá dentro. Olha, você pode dizer assim, durante o processo de espera, como é que você avalia a salinha de espera, o ambiente, a música ambiente, né? O atendimento inicial. Então, você consegue pontuar de acordo com aquilo que você pretende. Como é que você avalia a questão do momento de lavar o cabelo, do corte? Então, você pode pontuar na hora que você quiser, como quiser, e aí você consegue os indicadores para isso. E, ao mesmo tempo, você consegue identificar mudanças que podem sinalizar se algumas estratégias que eu adotei, a partir das várias pesquisas, resultaram em mudanças significativas ou não. Então, essa pesquisa também é um bom instrumento para saber, olha, eu melhorei o meu processo de entrega, deixa eu avaliar se agora ele está ótimo ou não. E aí você faz uma pergunta, né? O quão satisfeito está o processo de entrega para você, né? Então, e aí você consegue avaliar como que era antes e como passou a ser quando você cria esse processo pontual aí. Uma outra pesquisa, mas essa que eu vou usar aqui, é o CES, e aí você vai trabalhar exatamente com uma métrica, com um item único, que vai medir quanto esforço um cliente precisou fazer para comprar o produto, para ter um problema resolvido, para chegar e ser atendido, qualquer que seja o processo, tá, gente? A ideia aqui, gente, é exatamente saber se o cliente teve esforço ou não, dor de cabeça ou não, para poder conseguir o determinado produto. Então, e essa frase é interessante, que assim, nem sempre surpreender e encantar o cliente é o principal fator para o cliente. Isso é muito importante, mas nem sempre o cliente está preocupado com isso, tá, gente? De repente, uma facilidade, um menor esforço
para comprar um produto, para chegar num produto, para solucionar um problema, tem muito mais impacto, né? Por isso que a gente tem uma pesquisa que vai medir o processo da eficiência mesmo ali, né? Muito mais impacto do que um preço mais em conta, uma série de questões. Então, por exemplo, eu já vi cliente em loja, ainda mais em época sazonal, gente, pega lá Natal, por exemplo. Os preços da loja estão ótimos, mas é tanto tempo na fila para pagar, né? Então você já vê que depende. E eu já tive gente pesquisamos a gente que desistia de comprar naquela loja porque você tinha um problema enorme com relação ao processo de pagamento, né? Por quê? O cliente, gente, é aquela coisa, ele chega na loja, ele quer ter uma liberdade, quer ter um preço bacana, aí vai ter lá as várias gôndolas, vários produtos, ele vai lá, pega, experimenta, troca, pega ideia, avalia, decidiu comprar. Na hora que ele decidiu comprar, que ele vê que tem uma fila, que ele vai gastar ali vários minutos, né, naquela fila, por exemplo, ou que não tem um processo de pagamento facilitado, ou uma série de outros processos, ele pode vir a desistir do processo de aquisição. Oi, já. Eu já fiz isso várias vezes. Desistiu, né? Porque às vezes você vai lá, você compra, você olha, quando você vai para a fila do caixa, a fila está, nossa, enorme. Eu pensei, não vou esperar, não. Não é porque é impaciente, é porque é muita gente, sei lá, se é pouco caixa, se é, não sei o que é. Eu só sei que eu já desisti várias vezes, até em supermercados, loja, por causa disso. Hoje aqui é exatamente isso, porque na hora que você está lá na fila, você avalia assim, não, vale a pena o tempo que eu vou ficar aqui para pagar por esse produto que eu estou comprando? De repente, sei lá, a loja do concorrente em frente está vazia e o produto é uma diferença tão pequena que você avalia que, não, o tempo que eu vou gastar na outra é bem menos, o meu tempo... Aí, gente, tempo é dinheiro, e aí dependendo do processo. E é muito comum, tá, gente? A gente acha que não. É muito comum. Se você tem lá todo um processo em que você não gera facilidade ou que o cliente tem um menor esforço para poder ter a satisfação dele atendida, você vai provocar um processo de imagem. Eu já vi supermercado, por exemplo, em que você tinha lá que o pessoal colocava gôndolas muito grandes, então determinados produtos estavam em gôndolas muito altas, que o pessoal baixo, né, desistia de comprar porque não tem aquela coisa do esforço. Assim, pensa bem, tem que parar, pedir para alguém pegar um produto que está em cima ou ele não consegue alcançar. Olha, e aí você dificultou o processo, isso vai impactar no processo. Então, eu lembro uma vez de um supermercado exatamente isso. Eles tinham um modelo de gôndolas que você tinha uns produtos muito baixos, então a pessoa tinha que agachar demais para pegar, e ao mesmo tempo, porque no meio tempo você tinha uma série de gôndolas, de prateleiras que não viabilizavam, por exemplo, as de baixas de cima. Era complicado demais o formato delas. E o dono do supermercado estava perdendo muito dinheiro, gente, muito dinheiro, porque ele tinha um espaço pequeno, então ele tinha que explorar esses locais, e aí estava de difícil acesso, por exemplo. E as pessoas, ele percebeu que os produtos que ficavam muito no alto, né, quase nenhum era vendido. Então aí ele fez um esforço, mudou todas as prateleiras, todas as gôndolas, facilitou demais um processo, e aí ele conseguiu reaver um processo de compra. Então tá lá, produto lá no supermercado vencendo, porque ele primeiro que não fazia uma distribuição adequada, segundo colocava determinados produtos fora do alcance. Então, depois que ele mudou, fez todo um trabalho, ele começou a perceber como que essa busca pela facilidade... Então, vocês podem notar, gente, loja que tem corredor demais, que as coisas são muito confusas, que você não sabe onde achar determinados produtos e aqueles processos de cartazes não são adequados ou não estão... Às vezes eles não mostram a realidade. Olha, nesse setor aqui ou nesse corredor vai ter determinados produtos, as pessoas... como que isso vai afetar. E é uma pesquisa que se baseia numa avaliação também qualitativa, baseada numa escala de perguntas do tipo aí, gente, olha, é a escala que vai do muito fácil ao muito difícil, ou quão fácil foi se relacionar com a nossa empresa, ou seja, né, você cria quase que um processo de valoração, é o que a gente chama de escala Likert, né, que é muito como se, olha,
dentre as questões abaixo, você discorda totalmente ou concorda totalmente. Então, você vai ter lá várias opções da pessoa marcar ali em relação a isso. E essa pesquisa, gente, ela é principalmente usada no pós-compra, né? Então, para avaliar se o processo de compra para o cliente foi legal, olha, como que foi o processo de compra para você? Em relação ao atendimento, em relação ao caixa, ao tempo gasto para comprar. Então, sempre, volta, mas vocês já devem ter preenchido questionários que algumas pessoas perguntam, o tempo gasto para comprar, adquirir o produto, seja num site, tá, gente? É muito comum hoje, até no marketing eletrônico, o marketing digital, você acabar de fazer uma compra, vem um questionário, uma compra online, tá? Vem um questionário automaticamente e lá, inevitavelmente, vai ter lá. Você teve alguma dificuldade em relação à compra do produto? O tempo gasto para processar o pagamento e tudo mais foi satisfatório? Então, é uma forma de você avaliar o processo de compra do cliente. Ao mesmo tempo, você pode fazer para avaliar a assinatura de um serviço, por exemplo. Olha, eu vou instalar, aí você avalia a facilidade de uso, né? Depois de um certo tempo, tá, gente? Isso aqui não dá para ser logo após a compra, não. Então, assinei uma TV a cabo. 2 semanas depois, vai ter alguém ligando para você para saber se você está satisfeito, se a grade de canais atende, se está tendo alguma dificuldade em relação ao uso do equipamento. Então, é uma forma de você também receber e avaliar as informações que chegam nesse processo. E também utiliza essa pesquisa após a interação com o ponto de contato da marca, ou seja, você está ali em determinado processo e a pessoa acabou de realizar uma compra ou não, você vai avaliar o atendimento, por exemplo. Você já deve ter em algum órgão público que depois que você é atendido tem lá o processo das carinhas, né? Em que você avalia como foi o atendimento daquela pessoa que está ali. Então, você vai na prefeitura em algum processo, é muito comum você ter isso lá, você avaliar como que foi o atendimento daquele cliente. Inclusive, ele é bonificado se ele tem um bom atendimento, tá, gente? É uma forma de você ter as pessoas certas, ter um atendimento melhor, né? Colocando as pessoas que estão sendo mais bem, né, avaliadas em relação ao atendimento ali, tá? E você pode usar acesso de 3 formas distintas, tá, gente? Com escala numérica, como a gente viu aí, vai de 1 a 7, né? Geralmente é 7, tá, gente? Tem gente, é comum ser 7, mas você vê às vezes o número de 4, de 9, vai depender muito da forma como você quer trabalhar e as escalas, tá? Então a escala é numérica, vai de 1 a 7, em que 1 é muito difícil, 7 é muito fácil. E às vezes as pessoas colocam cores para facilitar a compreensão, que é um pouco do que o NPS a gente falou aí atrás, tá, Nubia? Ou seja, você também pode usar o recurso de cor ou elementos gráficos, as carinhas, os emoticons, porque eles ajudam, né, a criar aquela ideia do que é bom, do que não é bom naquela qualificação ali da pesquisa, tá? Outra forma de você usar essa pesquisa é a própria escala Likert, né, que é a abordagem qualitativa, em que você vai tentar buscar ali a informação do quanto que a pessoa avaliada concorda com a pergunta feita. Geralmente, na Likert, você também usa 7 pontos, e aí está aí as 7 classificações que ele vai utilizar. Olha, discordo totalmente, discordo parcialmente, não sei opinar, concordo um pouco, concordo totalmente. Volta e meia, vocês já devem ter preenchido pesquisas de satisfação, que tem lá essa gradação mesmo. Olha, discordo totalmente ou concordo totalmente. Estou satisfeito plenamente ou não. Então, tem uma série de processos de você criar, e é interessantíssimo os resultados, porque eles permitem uma análise extremamente significativa. Um exemplo, né, gente? A pessoa concordar totalmente, é porque aquele totalmente está plenamente, né, racionalizado pela pessoa, né? O concordo ali, a pessoa assim, eu concordo um pouco, eu concordo, você vê que a pessoa não está tão segura em relação à resposta, ou ela não está certa em relação àquilo. Então, quando você cria a gradação, e a escala Likert nesse ponto, ela é vantajosa, você consegue aí pegar essas percepções qualitativas aí, né, que fazem toda a diferença. E por último, a escala de emoticons. Na verdade, quase todas hoje estão usando os emoticons, que são aquelas carinhas em que você coloca a carinha lá, pessoa, né? O emoticon chorando, ou até o outro muito sorridente. É um uso lúdico, é um design mais claro, até para quem às vezes não entende, né, da pesquisa em si ou da pergunta, ela sabe, ela pode entender, ela diz, olha,
com relação ao atendimento, né? Então, aí você vai ter a carinha, a pessoa sabe claramente como que foi o atendimento, né? Ela consegue ali, você adaptar a linguagem para a pessoa, colocando ali não só os emoticons, como você também pode usar as várias cores, os vários números, né? Sem problema algum aí nessa questão, tá? Então, pessoal, quando a gente vai trabalhar, são essas 3 pesquisas assim de atendimento, são as mais utilizadas, tem variações delas, a própria NPS acabou incorporando aí as cores, ou escala de emoticons, isso é muito comum, né? Mas uma das mais completas é a escala Likert, alguns de vocês já devem ter trabalhado, outros de vocês já viram ou já preencheram pesquisas em relação a isso, tá? Só para deixar posicionando aqui as pesquisas de atendimento. E aí, eu coloquei para vocês alguns insights que são importantes para vocês sempre saberem lidar com a expectativa do cliente. Lembra, toda aula eu estou tentando colocar alguma coisa, gente, que, de certa forma, traz à tona o processo de reflexão sobre o que você precisa fazer em relação ao seu negócio, à sua prestação de serviço, ao produto que você fabrica ou não. Então, quais são os insights ou aquilo que tem que trazer à tona as reflexões necessárias em relação à expectativa do cliente. Então, desde o primeiro contato, o cliente ele vai criar uma expectativa de como que vai ser a entrega, o atendimento, como é que vai ser feito o processo. Olha, quando alguém entra na loja, ele já sabe, né? O cliente já sabe, gente, que ele vai ser abordado, como é que vai se dar o processo. Então, ele já sabe, ele já está na expectativa. Olha, como é que vai ser o atendimento, se vai ter o produto que eu quero, se o preço vai estar legal. Então, na hora que ele está arrumando para a loja, entrou na loja, já tem todas essas expectativas criadas. Então, você já tem que saber isso. Ninguém entra por engano ou por acidente numa loja, tá, gente? E aí, o cliente ele espera um serviço proporcional. Olha, tem o exemplo que eu tinha dado lá. Quanto mais caro for o serviço de um hotel, maior a expectativa do hóspede. Olha, se eu estou pagando uma diária cara, eu quero um atendimento à altura do que eu estou pagando. Então, você consegue calibrar a expectativa de acordo com a entrega que você faz, com o tipo de serviço que você oferece. Então, o cliente ele sempre vai esperar um serviço proporcional à imagem que você divulga, à imagem que você vende, à imagem que você passa, tá? Então, loja muito iluminada, sofisticada, decoração bacana, né? O cliente sabe que ali vai ter coisas um pouco mais caras, ele vai entrar ali sabendo desses detalhes e, ao mesmo tempo, ele está querendo, olha, estou entrando numa loja cara e eu quero um atendimento à altura do que eu espero pagar, tá? Continuando, a forma como o serviço é oferecido é a chave para a superação das expectativas dos clientes, né? Então, o consumidor, gente, ele sempre vai esperar que a empresa entregue o que foi prometido, né? Então, se eu estou ali no supermercado ou qualquer outro negócio, ou seja, a forma como está sendo ofertado, né, um produto, um serviço, é a forma como eu vou definir minha expectativa lá, né? E é tão interessante esse processo que tem que estar claro para o cliente o que está sendo prometido, né? Se eu comunico com um produto, por exemplo, aí pegando um exemplo assim, bem específico, esse produto que é prático e fácil de usar, ele tem que ser realmente fácil e prático de usar. É muito comum, gente, às vezes você vai lá, por exemplo, você compra um produto que não tem nenhum manual de montagem, ou você divulga lá, olha, um produto fácil de ser montado em casa, e aí você recebe um monte de reclamação, né, das pessoas que não conseguiram montar ou que estão confusos, o próprio manual é confuso. Então, tem uma série de questões que você tem que trazer assim, claramente para isso. Olha, tudo aquilo que eu ofereço e eu crio a expectativa ou divulgo, eu tenho que prometer, né, cumprir com aquilo que foi divulgado, tá? Então, você tem que estar muito claro para isso. Eu lembro, por exemplo, eu já vi loja que criou uma vez um merchandising falando o seguinte, olha, você dentro da nossa loja, você vai ser atendido em no máximo 10 minutos, né? Aí as pessoas entravam na loja, gente, já com a expectativa de que seria atendido em no máximo 10 minutos. Antes não tivesse colocado isso, porque se você passa de 11 minutos, passou de 10 minutos, a pessoa já começa a reclamar. Não sei se vocês já acompanharam isso, alguns de vocês já viveram isso. Recentemente tem uma legislação que diz que o atendimento no banco, dependendo do horário e tudo mais, o processo tal, você não pode passar lá, por exemplo, de 20 minutos do atendimento uma vez que você entrou. Então tem a senha, que tem o tempo e tudo mais.
E depois que criaram, isso acabou criando um problema, porque na hora que você documenta e registra que você vai atender a pessoa em 20 minutos, a pessoa está esperando exatamente que seja entregue isso, que seja cumprido isso, que ela seja atendida em 20 minutos. Então, cuidado. Criou expectativa e promessas, o cliente vai cobrar isso claramente, tá? As expectativas dos clientes têm dois níveis, tá, gente? Aquilo que é desejado e aquilo que é suficiente. Então, desejado é o serviço que eles esperam obter. Olha, ele está ali, olha, o que é desejado para o cliente? Isso aqui, esse tipo de serviço que eu estou esperando obter. O que é o suficiente? É aquilo que eles consideram aceitável receber. Olha, cliente não é bobo, gente. O cliente sabe que dependendo do local, do valor que ele está pagando, então, salão de beleza colocou lá, por exemplo, um valor de corte para cabelo feminino num preço muito baixo, as pessoas vão pagar, vão sentar lá e vão estar. Primeiro que elas vão estar claras em relação à expectativa. Olha, está tendo um preço muito baixo, né? E elas vão entender como suficiente, né, o serviço que elas estão recebendo pelo próprio preço baixo que está pagando. Então, olha como que a expectativa ela é moldada e você consegue criar expectativa de acordo com esse processo aí, tá, gente? Então, tem que estar muito claro da forma como você vai oferecer, ou da política que você usa internamente, ou seja, tem que trabalhar exatamente isso aí. E aí, quando você começa a conhecer o que os clientes desejam, né, e você consegue ofertar o que é desejado, aí você consegue, mesmo naquilo que seria suficiente para o cliente, esse cliente se fideliza plenamente em relação à sua empresa, por exemplo. Então, se entrar num salão de beleza que o preço é baixo e o corte ficou muito bom, foi além do suficiente, acabou, você ganhou a clientela para o resto da vida e mais 6 meses, tá? E os clientes querem ter um relacionamento humanizado e contínuo com as marcas. Então, todo cliente, gente, ele vai querer ter um atendimento personalizado, mesmo que o atendimento não seja. Mesmo que as empresas tentem criar uma padronização de atendimento. Mas quando a gente fala personalizado aqui, é você criar um representante fixo, de confiança, sempre a mesma pessoa, de maneira que a pessoa sempre saiba que ali tem um processo de atendimento que vai ser atendido de acordo com o que aquela pessoa entrega, com aquilo que está sendo feito ali, mas você consegue melhorar, por exemplo, a questão. Então, se você tem lá um atendimento, e eu já fiz isso uma vez, eu dentro da área da sociologia, nós já fizemos um teste uma vez de pesquisa de mercado, em que a gente pedia para as pessoas, assim, era atendimento de serviço público, gente, e serviço público, vocês sabem como é que é a imagem, né? E eu lembro que todo mundo tinha um padrão de atendimento de serviço público, todo mundo já chegava, era um setor de fiscalização do Secretaria do Estado, era um lugar que era extremamente muita dor de cabeça, que as pessoas estavam sendo cobradas, uma situação meio complicada. E aí você tinha um atendimento padronizado, personalizado, todo mundo ia lá e atendia, aquela coisa mecânica, e a gente colocou uma vez nessa experiência um atendente em que e todos esses atendimentos, a gente, eram marcados, você apertava depois o botão lá do emoticon, então todos, via de regra, era o mesmo padrão. Mas aí a gente resolveu fazer uma experiência em que um dos atendimentos chegava, e na hora que está lá, falou assim, olha que bacana, qual que é o seu nome? Né? E aí a pessoa parava para perguntar o nome, né? E o atendente falava assim, nossa, que bonito o seu nome, né? Então, bastava isso, gente. Para poder ter criou-se uma identificação do cliente com aquele atendente, né? Pelo simples fato de ter criado essa atmosfera, olha, ele perguntou o meu nome, e aí faz um elogio em relação à roupa, ou um brinco, ou um cabelo, ou nome, qualquer que fosse a situação, você criava ali uma vinculação em que você criava um diferencial em relação àquela pessoa. Todas as avaliações em relação a esse atendimento, né, elas foram sempre acima, né, do que as outras que eram padronizadas. Então, é aquele processo do ser humano tem sempre estar buscando um atendimento personalizado, tá, gente? Que às vezes é coisa simples, né? Você não precisa ser coisa muito elaborada, não, mas é igual de exemplo, você perguntar o nome da pessoa, se você pega lá um cadastro e manda um cartãozinho para o aniversário do cliente, por exemplo, acabou, você criou um atendimento que a pessoa diz, olha,
o local, a empresa, o negócio, né, tal, me mandou aqui, olha, eu sou importante para esse processo. Mesmo ele sabendo que às vezes é uma mala direta, né, gente? Às vezes é um. Bem, quer ver um outro detalhe interessante? Não sei se vocês já viram, por exemplo, quando você vai colocar lá um cartão de aniversário, por exemplo, em que você tem lá, manda um padrão, mas você coloca o nome da pessoa, uma empresa mandando, caro fulano, aí você já colocou o nome da pessoa, né? E se a assinatura for a caneta, não for aquela assinatura digitalizada, gente, isso tem um peso gigantesco, né? Eu mesmo, às vezes, eu recebo, olha, fulano assinou a caneta, né? Então, né? Pode ter sido aquela coisa que ele assinou 20, né, 100 coisas de uma vez, não tem problema nenhum, mas o simples fato de estar assinado a caneta criou uma personalização ali, o fato de você ser diferenciado em relação ao processo, tá? E por último, nesse processo aí de atendimento, gente, prometer menos propositalmente para ajudar a empresa a superar expectativas, né? Então, cuidado. Né? Isso é muito bom, é uma técnica interessante. Você promete menos para criar uma expectativa legal. Funciona muito em data de entrega. Olha, o prazo máximo de entrega, o prazo de entrega é de 7 dias. Ok. Se você entrega em 3, você criou uma expectativa gigante. Você criou uma imagem, consolidou uma imagem fantástica, supera expectativa, fideliza o cliente, é uma coisa incrível. Porém, você tem que fazer isso com cautela. Dependendo do que você vai reduzir ou prometer menos, né, pode acabar prejudicando a percepção que o cliente tem em relação à qualidade, ou que o serviço ele é inferiorizado, é um serviço que não atende como os demais, então você tem que tomar cuidado em dosar isso aí, tá, gente? Geralmente, esse processo de entrega, você tem que garantir que vai entregar num prazo bem rápido, né? Claro que você tem que olhar o que a concorrência está fazendo. Mas as nossas entregas são em 48 horas. Ok, isso já está ótimo. Se você entrega em 24, acabou, você consolidou. Agora, sempre tem que valer, assim, você não pode passar das 48 que foram prometidas ali, tá? Então, pessoal, dentro dessa unidade, dessa aula 10 aí, a gente viu claramente esse processo aqui do serviço de pesquisa de atendimento, só para poder falar rapidamente quais são os principais serviços e essas pesquisas. Vários de vocês já conhecem, já dominam, já utilizam plenamente, já responderam, né, questionários acerca disso, e a importância de você ter, né, esses questionários para buscar essas informações, para promover aqueles insights, aqueles processos, aquelas diretrizes que a gente viu lá no fundo. Né? Quanto mais eu consigo mapear essas informações e melhorar as entregas e a forma como eu entrego, os processos todos para o meu cliente, mais eu consigo consolidar, né, esse cliente em relação ao meu negócio, a minha marca, a minha imagem, qualquer que seja o processo, tá? Nós vamos ver agora como é que é o processo de pesquisa e observação. É uma área, gente, assim, extremamente simples, importante. Então, assim, o material ele é bem curtinho, mas é só para pontuar mesmo a importância de, além de você usar várias pesquisas, como a gente já viu aí na aula retrasada, e hoje também, você ter, em especial, a pesquisa de observação, como que ela é importantíssima, além do processo de coleta de informação. Tá? Então, só vincular aqui o material, deixa eu colocar aqui. Qualquer dúvida, gente, por favor, fiquem à vontade, tá? Apareceu? Já não apareceu. Para mim aqui, pelo menos, apareceu, tá? Então, continuando aqui, pessoal, a gente vai ver agora o processo dessa pesquisa de observação. Então, aí eu coloquei só para a gente lembrar, né? Toda pesquisa de mercado, ela vai se constituir, né? Claro, do planejamento. A gente viu isso até na aula retrasada, de coletas sistemáticas, de análises desses dados, dessas coletas, dos dados que foram coletados, as informações que foram coletadas, a respeito de um determinado mercado. Então, é sempre o processo de você planejar de acordo com aquilo que você está buscando em relação ao seu segmento, ao seu mercado, tá? E o que a gente entende com mercado aqui é esse grupo de consumidores reais, né,
e potenciais que vão consumir todos os seus bens, todos os seus serviços numa determinada área geográfica. Então, você vai ter uma área de mercado em que você sabe claramente quem são esses seus clientes, né, e o que eles estão potencialmente destinados a adquirir no seu estabelecimento. Então, a pesquisa de mercado é predominantemente isso. Saber se aquilo que eu faço, aquela minha atuação, o que eu estou disposto a fazer, está sendo bem interpretado, bem acolhido, bem fundamentado em relação ao local onde eu estou, tá? Eu reforcei isso aqui, gente, porque quando a gente fala das pesquisas, a gente tem que estar falando o tempo todo de pesquisa de mercado, né? E aí sempre chamando a atenção que como elas são fundamentais para apoiar, principalmente vocês na área de gestão comercial, gente, apoiar plenamente o processo de tomar decisão, né? Para eu saber o que fazer, compro mais, aumento o estoque, diminuo o estoque, faço promoção, né? O tempo todo você tem que estar fazendo, buscando informações, seja via pesquisa, seja outras formas de obtenção, né? Mas para poder auxiliar nas tomadas de decisão que vão surgir decisivamente no negócio de vocês. Então, todo esse processo da pesquisa ajuda a minimizar os riscos. Não que não vai errar, tá, gente? Haja vista aí, você pega a pesquisa eleitoral nos Estados Unidos, né? De novo, segundo a eleição direta, de há 4 anos atrás e agora, houve erros gigantescos nas intenções de votos. Claro que o perfil do americano e a forma como é a pesquisa lá é diferente, porque lá não é obrigatório o voto. Então, você tem que tentar mobilizar a pessoa a votar. Então, olha como que a pesquisa ela é impactante. Por quê? Dependendo das projeções que foram feitas, você tem toda uma atmosfera que é criada que pode não vir a funcionar adequadamente. Então, a pesquisa ajuda a minimizar riscos, sim, mas minimiza, ela não acaba com os riscos, tá? Mas ela te dá todas as informações necessárias para você saber o que fazer em relação ao seu negócio. Então, as pessoas vão indicar essas informações a respeito das características, atitudes e comportamento dessas pessoas, dos clientes, que vão integrar o seu mercado consumidor. Então, quem são essas pessoas, o que elas gostam, o que não gostam, hábitos, consumo, horário que compra mais, horário que compra menos, época do ano, época do mês, quais são a pessoa entrou na loja, comprou o quê, compra mais o quê. Então, você tem todo um processo aí que as pessoas vão criar todas essas informações, quando são bem feitas, para poder trazer à tona todas essas informações e futuras tomadas de decisão, tá? E diferentes métodos, abordagens, procedimentos técnicos vão ser utilizados nas pesquisas. A gente já viu isso vários exemplos aí, tá? Mas, em especial, vou destacar aqui a pesquisa por observação. E ela é interessante, gente. A maioria de vocês sabe, eu sou sociólogo também, né? Trabalhei sempre, e sempre já fiz vários trabalhos de observação, e se a gente tivesse aula presencial, nossa atividade seria exatamente a gente fazer um processo de observação em alguma loja aí na região, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, a pesquisa de observação é um registro sistemático, então não pode faltar o registro, né? E aí tem todo um processo, uma diretriz de o que você vai ter que registrar, claro, depois a gente vai ver isso, dos padrões de comportamento das pessoas. Gente, padrões de comportamento, né? De objetos e eventos, a fim de eu ter todas as informações sobre aquilo que eu estou buscando saber, tá? Esse método, gente, essa pesquisa, no próprio nome de observação, eu não entrevisto, eu não interrogo as pessoas, não me comunico com elas. Eu simplesmente observo. Um detalhe aqui, existe uma pesquisa chamada de observação, chama observação participante. Nessa pesquisa de observação participante, há sim uma interação. Você vai lá, troca ideia, você faz algo para chamar a atenção da pessoa, alguma coisa nesse caso. Nesse processo aqui, gente, via de regra, geralmente, você está avaliando a pessoa sem que, às vezes, o cliente saiba que está sendo avaliado. Você pode estar gravando no local sem que a pessoa saiba que está sendo gravado. Com todo cuidado à ética, geralmente a gravação ela é interna, isso não vai para nenhum processo, mantém um sigilo, uma série de questões, tá, gente? Mas o principal aqui é você observar o cliente sem que o cliente saiba que está sendo observado, tá? Por quê? Porque tem todo um processo de mapear atos, práticas, ações, comportamentos
que ele faria de um jeito, tendo uma abordagem, respostas que ele daria sendo perguntado diretamente, ou posturas e ações completamente diferentes pelo fato de ele não estar tendo abordagem ali, tá? E as informações são registradas à medida que os eventos vão ocorrendo. Então, é muito interessante, gente. Pega lá, olha. X pessoas entraram no shopping, por exemplo. Nos últimos 30 minutos entraram tantos homens, entraram tantas mulheres. Então, você está fazendo acompanhamento. Aí você tem que ter uma equipe grande. Desses os homens, tantos entraram na loja, né? Então, vamos pegar uma loja específica. Você vai ter lá, eu tive 20 clientes nos últimos 60 minutos. Desses, tantos eram homens, tantos idade. Aí você tem que colocar mais ou menos a idade, o tipo, quantos estavam acompanhados, se não estava acompanhado, o gênero que estava acompanhando, se era outro homem, se era outra mulher, se estava com filho, se não estava, se olhou os produtos na vitrine e não olhou antes de entrar, se olhou e entrou, qual foi a pergunta. Então, você tá mapeando e filmando, ou alguém anotando isso o tempo todo. Se perguntou por preço, não perguntou, que tipo de produto que comprou, o que não comprou. Então, tudo isso vai entrar aí, tá? Então, eu vou até falar dos registros aí embaixo, mas o método de observação, gente, ele permite, né, o real comportamento dos consumidores, em que eles estão ali, eles mesmos, eles não vão moldar ou mudar quem eles são, né, por uma pergunta, pelo fato de saber que eles estão sendo observados, por exemplo. Tá? Então, eles vão agir naturalmente num determinado ambiente de compra, dentro de todas as condições de buscar aí. E o que é registrado? Tipo e quantidade de produto comprado, e aí é ótimo, né? Você vai no supermercado, gente, e aí não sei se vocês sabem disso, né? Mas no supermercado, 87% dos homens que entram no supermercado, né? Desses, 54% compram bebida, né? E aí você tem até a marca. Desses 54%, quantos compraram, por exemplo, Brahma ou Skol? Mas não tem nada a ver, a bebida é a mesma. Ok, mas na hora que ele opta por marca, você ainda tem um detalhe, um refinamento aí do processo. Então, olha o grau de propriedade, de registro, de informações até nisso, gente. A quantidade de garrafa que ele comprou, de latinha, latão, quantas que tem. Então, olha o tipo e quantidade dos produtos, quais são as marcas mais adquiridas. Se ele compra outros produtos em associação, então ele comprou um e acabou levando o outro, que vai complementar aquele produto. Então, comprei pão, vou comprar manteiga, ou outro produto, ou salame, ou presunto, qualquer que seja o processo, tá? Então, se a pessoa está buscando produtos, se teve produtos em associação, qual é a preferência de compra dos homens e das mulheres? E aí é ótimo, né, gente? Quando você vai pegar assim, loja, entrou mulher, o tempo da mulher na loja é muito maior, tem todo um processo de observação, de dedicação, as mulheres perguntam mais e tal, o homem tem aquela pressa de querer comprar logo, sair logo e tudo mais. Então, olha como é que até o gênero vai influenciar. O comportamento dos clientes comprando sozinhos ou acompanhados, isso é decisivo. Então, não sei se vocês sabem, né? Você vai no supermercado, os produtos voltados para crianças, eles estão voltados na altura que vai ter. Então, vai ter lá salgadinhos, por exemplo, ou algumas coisas que são mais chamativas, vai estar mais ou menos no nível da altura das crianças para poder estimular que elas peguem. Por quê? Pai e mãe que vai acompanhado de filhos do supermercado gasta, em média, 20 e poucos % a mais do que se estivessem sem os filhos, por exemplo, tá? Quando você está sozinho, você tem uma compra mais limitada ou mais pontual do que às vezes você está comprando acompanhado. Então, porque você está acompanhado, dizendo, olha essa blusa aqui, é sua cara, leva isso aqui, não, que bacana, você acaba gastando mais, tá, gente? E ao mesmo tempo, você vai registrar outras curiosidades, análise, informações, situações que é possível investigar, tá, gente? Aí vai depender muito disso. Por exemplo, uma vez eu estava vendo um processo de compra de produtos derivados do laticínios, né, iogurtes, por exemplo, e aí era ótimo que quando você tinha lá na gôndola, a pessoa ia lá e comprava assim, tem uns sabores, ele comprava às vezes X sabores, por isso que a importância de ter
a variação de sabores, né, gente? Ele comprava lá um sabor determinado e comprava lá, como ele via que tinha outros sabores, às vezes ele levava um de cada, ou dois de cada, para poder ter esse processo de comprar. Até isso é avaliado em relação ao processo da pesquisa por observação, tá, gente? As informações coletadas dessa pesquisa, né, vão trazer uma série de subsídios, né, que vai permitir a elaboração de várias ações do ponto de venda, a partir desse comportamento, né? No registro do comportamento, se utiliza de uma ficha, de uma folha de comportamento, minimamente você já coloca ali, gente, pesquisa realizada na data tal, você tem todo um processo, a pessoa às vezes está preenchendo, e ela tem que fazer de uma forma que os clientes não percebam que está sendo, né, observados. Eu já fiz uma pesquisa, a gente usou aqueles vidros, né, espelhados lá, que por um lado você consegue enxergar tudo de um lado, a pessoa não consegue enxergar do outro, então as pessoas ficavam atrás desses espelhos, observando o comportamento dos consumidores. Você vai listar as possíveis ações que os consumidores podem realizar, então geralmente você já tem uma lista prévia, mas você coloca outros processos e abre campos para poder ter outros mapeamentos de outras funções ou situações que podem acontecer. É muito comum, por exemplo, gente, eu lembro de um produto que estava lá, era tipo de biscoito, bolachinha e tudo mais, e era inevitável, as pessoas pegavam e a marca pediu assim, olha, eu quero que vocês avaliem quantos clientes vão abrir o produto dentro da loja para consumir dentro da loja, né? E de qual marca que eles estão consumindo. Porque se chega ao ponto da pessoa abrir o produto dentro da loja, né? E ele, teoricamente, ele vai pagar por ele lá, né, gente? Mas a pesquisa, ela tinha, inclusive, esse processo de saber, olha, das pessoas que estão, ou seja, denota uma pressa, a pessoa já não vê a hora de comer determinado produto, por exemplo, não tinha tempo de esperar, o que é um sinal interessante, né, e tal, dependendo da marca. E, ao mesmo tempo, qual era a marca que o pessoal mais abria, por exemplo, para poder consumir antes, né? De pagar no caixa, por exemplo, tá, gente? Então, você tem todo um processo aí, você tem a lista de possíveis ações, colocava algumas também, gravações para posterior análise, ou você pode utilizar de sites também, em que você consegue mapear hoje quantas pessoas, quando entram no seu site, aonde elas clicaram, quais os produtos que foram mais vistos, quanto tempo a pessoa ficou dentro da página observando, se ela clicou, na hora que você clica lá na descrição do produto, né? Essas informações todas aparecem, gente, né? A gente acha que a gente vai clicando sem saber, todas essas informações são mapeadas. E aí você tem lá, eu tenho X% de pessoas que estão buscando um modelo de um celular, por exemplo, tal, dessas X pessoas desse celular, tantas clicaram na descrição, tantos observaram a questão da bateria, tantos clicaram para ver o modelo ou a cartela de cores. Então, olha que bacana, porque aí é a pessoa que já está fazendo a triagem, né? É alguém que já decidiu comprar o celular, ele já sabe qual que é o celular que vai comprar, mas ele está ali vendo alguns processos para reforçar esse processo. E aí é tão óbvio, e é um barato isso. Na hora que você vê que a pessoa, que você tem ali o cadastro, sabe quem que é a pessoa que entrou, tem o IP dela, o e-mail e tudo mais, e a pessoa está lá clicando, você depois pode, o próprio inteligência artificial de alguns sites, alguns programinhas, já direciona para essa pessoa depois, automaticamente, né, uma promoção dentro daquele produto que ela estava observando. Claro que isso não igual você não parece que o computador leu a minha mente, né? Então é proposital, tá, gente? E aí logo depois já aparece um resultado. Eu até vou dar uma dica para vocês, tá? Alguns produtos, você clica, observa, avalia, aí já vai começar a aparecer um monte de promoção daquele mesmo produto para você. E não compra nos 2 primeiros dias, gente. Logo depois, dependendo do produto, no outro dia, ou se ele vê que você demorou, que você não clicou mais e tal, inevitavelmente o próprio sisteminha vai mandar para vocês uma promoção assim fantástica em relação àquele produto que você estava vendo. Olha, às vezes uma redução significativa do percentual do valor, por exemplo, ou uma parcela de pagamento a mais, entendeu? Então, isso por quê? Porque você soube julgar com o site. Você foi mais esperto que a inteligência artificial, tá? Você demorou um pouquinho ali, não pode demorar demais, senão eles vão entender que você desistiu, mas você demorou um pouco, daí a pouco aparece uma promoção
que muitas vezes ela é interessantíssima em relação ao processo de venda. Para quê? Para poder, olha, a pessoa já está certa, já estava pesquisando, falta muito pouco para ela comprar. Esse muito pouco pode ser exatamente nisso. Ah, deixa eu dar lá um desconto a mais para ver se ela compra comigo. Acabou, a pessoa vai comprar, tá? Dentro do processo de coleta, gente, a gente coloca coleta de dados, coleta de informações. Lembrando, informação é o dado coletado e transformado, processado. Então, quando a gente coloca coleta de informações, é uma coleta de dados, né, para pesquisa, qualquer que sejam as várias informações e dados e tudo mais, né, e como que eu vou trabalhar isso. E o processo de coleta, gente, ele é totalmente voltado para estratégia, ou seja, eu estou buscando informações, dados e tudo mais para poder trabalhar uma estratégia futura em relação a isso, né? A coleta ela é encontrada em ferramentas de análise, formulários, vários softwares, garante às empresas conhecer a fundo vários resultados, buscar quais são os setores que estão comprando mais, que estão comprando menos ou que estão vendendo menos, como é que está em relação ao mercado, qual é a percepção do consumidor em determinado produto ou processo, qual é o do negócio de modo geral. Então, dados é para tudo, para tudo. Todo e qualquer processo de sobrevivência da empresa, do seu negócio, da sua prestação de serviço, você tem que estar buscando todas as informações possíveis. Pessoal, nunca é redundante, nunca é demais, nunca é exagero. Você tem que saber filtrar o que você busca, mas toda e qualquer informação, ela pode ser decisiva, né, para o processo de decisão estratégica, para poder alavancar o seu negócio, por exemplo. Tá? Os dados são ativos, né, valiosos, então eu falo que hoje em dia os principais ativos de uma empresa é a informação que ela está buscando, né, como que ela está buscando, então esses dados, as informações vai se traduzir em resultados das empresas e na percepção que os clientes têm em relação aos produtos, à marca e ao serviço, então isso é extremamente necessário. E a importância da coleta vai aí de otimizar ações, planejar campanhas mais adequadas. Então, você está fazendo pesquisa, você está buscando ali, né? Saber o que o seu consumidor pensa sobre a sua empresa ou marca, para agir de forma estratégica, para buscar melhorias. Nisso aqui não está legal, eu preciso melhorar. Definir e alimentar os KPIs, né? KPIs chaves de indicadores em que você cria metas e vários processos, sabe? Olha, eu estou cumprindo ou atendendo, tal, como é que está meu volume de vendas, como é que está meu processo, né? Então você consegue ali definir, buscar e alimentar esses KPIs estratégicos, que vai direcionar uma série de ações, detectar as ações de satisfação do público em geral, desenvolver o relacionamento com o cliente com as informações que você buscou ali, seja no CRM e outros processos, e, ao mesmo tempo, estruturar campanhas e ações, né, de propaganda mesmo, de forma otimizada, né, gente? Saber exatamente o que você quer vender, saber exatamente qual é a linguagem que você quer dizer, por exemplo, tá? Dentre as principais ferramentas para coletar os dados, né, formulário, qualquer formulário da gente. Então, tem vários aí, vocês usam vários, vocês já fizeram alguns, vocês já responderam alguns, então isso é muito tranquilo, não é uma coisa complicada. Então, o principal aqui, na hora que você vai trabalhar em pesquisa de mercado, você tem que saber o tamanho das perguntas, a forma como a pergunta é feita, o tipo de questões, se é múltipla escolha ou não, como é que vai se dar esse processo de formulários, e geralmente você faz um teste antes para poder fazer o pré-teste para testar se o formulário atende ou não você na coleta de dados, tá? Outro instrumento legal, gente, é o Google Analytics, até coloquei uma imagenzinha dele aí, né? É uma ferramenta de monitoramento de dados, ela é utilizada mundialmente, cada vez mais as informações para tomar decisões vão vir dessa forma que está aí, é quase que um painel que mostra em tempo real uma série de informações já filtradas, direcionadas. Então, nada impede, gente, de depois, dependendo do tamanho de coleta de dados que vocês estão desenvolvendo, vocês desenvolverem aí, usarem o Google Analytics para poder, né, trabalhar as várias informações em tempo real. Ao mesmo tempo, o Google Analytics ele se conecta automaticamente com vários softwares de marketing, de e-commerce, com outros sites, com páginas de redes sociais. Você consegue classificar e
parametrizar, né, gente, de maneira que ele busque as informações de determinado site em tempo real. E aí aparece, né, as informações ali. Ó, por exemplo, não estou dando para enxergar aqui, mas você tem lá, por exemplo, como é que está o processo de vendas, como é que está o processo de usuários, né, as várias seções, o que está comprando, o que não está. Então você pode criar isso para tudo. Olha, eu posso mapear ali quais são os meus produtos que mais vendem e em quais locais que eles mais vendem, em que hora do dia e época do mês. Então você pode criar vários processos, os chamados dashboards, que é esse exemplo que está aí, né, que vai entregar as métricas de acordo com aquilo que você vai definir. Cada campo desse aí, gente, é configurado, tá? Você que cria o que você quer que apareça ali, tá? Não sei se vocês trabalham com isso. Hoje tem vários cursos, né? Você tem até vários vídeos na internet que ensinam a usar o Google Analytics. O Google Analytics é uma ferramenta muito fácil, tá, gente? Mas e não precisa nem de muita linguagem de programação. Já vem tudo mastigado em que você olha, que sites que você quer buscar informação? Você digita o site e o próprio sisteminha já cuida de buscar. Dentro desse site, quais são os campos que você quer buscar? Então, você consegue direcionar isso de uma forma muito, muito tranquila. Outra ferramenta é o UpMiner, é um software específico de mineração de dados, de onde buscar esses dados, tá? Então, ele vai captar informações estratégicas, né, em várias fontes, na web inteira, na internet inteira. Por exemplo, nessa diagrama que está aí, você tem DCEs, diários oficiais, por exemplo, balanço patrimoniais de empresas, ficha cadastral dos clientes, quais veículos. Você consegue buscar várias informações que vão alimentar, né, as várias dados da sua pesquisa que podem direcionar em relação ao seu negócio, tá? Esse caso aqui é mais voltado para o Big Data, tá, gente? Então, você consegue processar um alto número de informações, grandes redes varejistas utilizam muito Big Data. A pesquisa é feita com palavra-chave, então eu quero saber, vendas, produtos, então você coloca um tipo de produto que você está, né, mais direcionado. A Coca-Cola coloca lá, eu quero Fanta laranja. Aí vai saber, então, onde que está vendendo, qual que é o processo, qual que é o mercado consumidor que mais compra Fanta laranja no país, por exemplo, ou no mundo, né? Então, você tem uma série de informações que você consegue buscar para depois mapear o que fazer com isso, né? Se eu sei que tais lugares têm essa maior, então a minha produção vai ser maior nesses locais do que em outros, né? Então, você já começa, então, a criar as estratégias em cima das informações, tá? Sempre voltados que esses parâmetros de decisões sempre voltado para a tomada de decisões. O Ion é uma ferramenta também para a equipe de marketing, tá, gente? Ela permite produção de materiais interativos, books, infográficos, hot sites, calculadoras. Explicar isso aqui. Geralmente você entra num site e aí você vai atraído ali por um site, às vezes olha, veja aqui um infográfico ou um e-book que vai te ensinar a fazer algo, né? E aí, opa, legal, você que entrou no site. Para você receber o e-book, cadastre aqui o seu e-mail. Ok, sem problema. A Ion é essa ferramenta que vai permitir o quê? Você criar esse cadastro, aí você vincula o e-book, assim que a pessoa preencher o e-mail, você já manda esse e-book para o e-mail dessa pessoa e a informação dessa pessoa fica registrada, né? Então, a empresa passa a ter o seu e-mail. E aí, gente, tudo que você faz dentro dessa página, o Ion permite isso, né? Aonde você clicou, quais são os campos que você interagiu, o que você abriu ou não abriu, por exemplo, dentro da página, como que você fez a interatividade com o site, tudo isso vem de informação e depois parece um relatório para você, por exemplo, assim, olha, você está vendendo vamos supor que você vende algo pela internet, e aí aparece lá, olha, você teve 1.000 acessos hoje, desses 1.000 acessos, 990 foram ver os seus produtos, clicou na aba produtos. Desses 990 na aba produtos, né, 900 foi para o material tal. E aí você consegue ter lá, gente, todo o processo. E aí, à medida que você vai abrindo várias páginas, vai criando estatística, vai criando informação de acordo com o seu uso no site. Então, olha a capacidade que tem, gente, de saber aonde que os clientes estão buscando, quais são o que eles mais interagem, o que eles mais estão buscando de informação, por exemplo, e em cima dessas informações,
é o que a gente chama de... Você começa a dominar esses dados e saber exatamente até como que vai pensar a pessoa ali. Então, olha, que é o exemplo do celular que estava dando. A pessoa decidiu comprar um celular, clicou, clicou no modelo específico, na mesma marca, o modelo, a marca do celular. Clicou, aí começa a ver bateria, tempo de uso, quais são os principais aplicativos, visual, ela está lá clicando tudo, né? Então, olha como que você vai no final, filtra para você quantas pessoas, então, e aí como tem lá alguma interativa, a pessoa teve que preencher alguma coisa, um e-mail, ou coloca um WhatsApp, qualquer que seja o processo, tá, gente? Você consegue mapear e dizer o seguinte, olha, X pessoas, está aqui o registro delas, fizeram essa abordagem no seu site nesses campos. Aí você, em cima dessa informação, consegue até criar uma estratégia, por exemplo, que você pode mandar diretamente para essa pessoa, garantindo ali, olha, vi que você entrou no meu site, buscou tal, eu tenho uma oferta irrecusável para você, e mandar para a pessoa essa informação, tá? E aí, pessoal, igual eu falei no comecinho, essa parte é uma parte extremamente leve, bem simples, né? Cadê aqui? Né? Em que a gente só detalhava mesmo essa questão da pesquisa de observação e esses cuidados com a coleta. Como é que é a parte de resultado? Gente, resultado é tudo isso, é uma consequência direta. Toda e qualquer pesquisa de mercado e a forma como eu vou coletar vai determinar a forma como eu vou trabalhar esses resultados para tomada de decisão. Então, você tem que ter um processo crítico, saber filtrar, saber como avaliar, né? A própria pesquisa bem construída, né? E a gente viu lá, na forma como você vai planejar a sua pesquisa, ela já te dá ali todo o processo mastigado dos resultados. Então, a gente finaliza essa unidade 3 com esse processo de pesquisa de mercado, da importância disso no varejo, da importância disso para vocês, alunos de gestão comercial, né, em que vocês vão trabalhar claramente, né, com o humor do mercado, em que você tem que entender e saber como agir nesse mercado que está confuso ainda devido à pandemia, está tendo uma série de desdobramentos, uma série de apreensões ou não, né, e fazer as leituras corretas para saber como, né, aplicar decisivamente. A partir da próxima aula, a gente já vai ver já o marketing aplicado mesmo, tá, gente? Assim, muito teoria também, mas a gente vai ver lá como é que é o processo de segmentação, a questão da localização do negócio, o processo da análise de viabilidade financeira, a importância de fazer uma análise de viabilidade bem feita, né? Então, só para chamar a atenção desse processo, como é que são as estratégias de marketing que você tem que trabalhar, muito a gente já falou aqui, mas a gente vai ver isso de uma forma mais resumida no processo de estratégia de marketing. E, por último, né, no dia 25, já finalizando, a gente vai ver todo o processo do marketing de serviço, o que é, a importância, os tipos, características. Vários nós já citamos aqui, mas a gente vai ver isso aprofundado, ao mesmo tempo que a gente vai ver a questão dos 8 P's, né? E como que esses 8 P's determinam claramente o meu negócio e a forma como o meu negócio atua diretamente com o cliente ou com o consumidor final, tá? Então é isso, pessoal. Estamos caminhando para o finalzinho. É uma pena, eu já começo a ficar com saudade, já. O fato de a gente estar distante é ruim, né? Porque a gente já não consegue ver vocês, né? E já está acabando o semestre, fica mais triste ainda, né? Mas o professor tenta sobreviver dentro do possível, tá? De todo modo, gente, eu já passei para vocês o trabalho final. Depois eu vou mandar para vocês a prova, vai ser a mesma, a gente vai discutir a prova antes, tudo mais, vou dar o prazo. Oi? Onde que você mandou o trabalho que eu não recebi? Ninguém recebeu, não. Não foi no grupo, não. Ué, então tá lá pronto, eu vou mandar para vocês, então. Você falou que ia mandar semana passada, mas não recebemos, não. Não foi não, né? Eu vou ter que ver aqui. Ué, então tem uma falha minha grave aí, tá, já? Que eu vou corrigir esse problema, então. Esse vai para ser entregue na primeira semana de... Porque eu tinha dado aquela opção, lembra? Eu deixei vocês fazerem o processo da pesquisa, lembra? Ou fazer a pesquisa ou desenvolver a questão da propaganda. Foi isso mesmo, eu fiquei de colocar no papel e mandar para vocês. Eu cheguei a falar, mas eu não mandei. Eu nem lembro mais o que era, viu? Oi, como é que é? Manda para a gente no grupo aí para a gente lembrar o que é. Não, beleza.
Vocês são muito esquecidões, tá, gente? Mas assim, era aquela opção, ou você pode fazer uma pesquisa ou desenvolver um processo de promoção, mas eu vou mandar para você sim, tá? Vou Tá fazer bom. até agora aqui, já acabo aliás, eu já tinha até feito, deve estar aqui na pasta, eu já mando para vocês Ainda agora. mais esqueci, professor, não é só nada, não, tá? Então, gente, na próxima aula a gente já caminha para o finalzinho e no dia de a próxima aula, inclusive, eu já apresento para vocês. Aliás, na aula do dia 25 eu já apresento para vocês a nossa provinha final e a gente discute a prova aí. E qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao trabalho, vocês me acionem. Tá legal, gente? Ok? Beleza, professor. Ok, professor. Bacana, gente. Então Ok. hoje a aula foi uma aulinha mais Beleza. curta, até porque o próprio conteúdo era mais curtinho mesmo. Mas qualquer dúvida, vocês me acionem e daqui a pouquinho está chegando aí o trabalho final para vocês. Legal? Beleza. Até, gente. Então, boa noite para vocês. Valeu, boa noite. Tudo de bom até semana que vem. Tchau, professor. Não esquece, Tchau, tá? Deus. Esqueço não, Jaque. Tchau. Obrigado pela lembrança aí. Oi? Obrigado pela lembrança aí. Tá bom. Eu também agradeço por lembrar de mim. Chamar de esquecida mesmo. Ô, professor, Oi, chefe. Beleza, meu caro? Como é que você tá? joia, graças a Deus. Só tirar uma dúvida aqui sobre esse trabalho. É porque eu queria, no caso, o trabalho é referente à pesquisa de mercado. Aí, Porque no eu falei caso, que vocês podem fazer a pesquisa ou desenvolver um processo da publicidade, a propaganda, a promoção, lembra? Que a gente falou na aula passada. Mas pode ser sim pesquisa de mercado. Mas tanto faz, o que você quiser usar. Aí a pesquisa de mercado, eu posso, tipo, colocar, exemplo, a minha empresa, colocar como pesquisa de mercado? Pode sim, sem problema algum. Só para tirar outra dúvida, assim, a pesquisa de mercado é referente a tudo, né? Tipo, a preço, tipo assim, o que a concorrente vende e a gente não vende, o que pode fazer para a gente? Exatamente. Você pode usar a sua empresa para saber, se, olha, dentro do seu segmento aí que é vender todo o processo de venda que você vende, por exemplo, quem que são os meus concorrentes diretos que estão trabalhando a mesma coisa? Tem tais. Aí você pode entrar, por exemplo, no site deles para saber como é que tá, se tem algum diferencial, se não tem. Isso tudo é pesquisa, tá? Não deixa de ser. Desculpa te cortando. Eu acho que isso aqui cabe dentro do meu trabalho. Eu podia tirar experiência dentro das duas empresas que eu trabalhei de carne. Exemplo, a empresa que eu trabalho tanto com suíno e bovino, mas no momento o bovino não está tendo. Aí sobrou só a diferença, o que ficou para a gente foi o suíno e os embutidos, que é linguiça calabresa, essas coisas. E Legal. a diferença da outra empresa que eu trabalhei, a gente também trabalhava com suíno e bovino. Mas a diferença da outra empresa, hoje no mercado, o que acontece? A demanda subiu muito a questão de carne e preço. Tanto o suíno e o bovino, Sim, subiu muito. sim. E está afetando o mercado, né, Charles? Aí hoje as empresas, assim, que é o supermercado, estão opinando mais para comprar carcaça, tipo, comprar o porco para desossar e coisa que eles compram mais é interessante, porque eles conseguem otimizar o preço, tendo o próprio serviço de limpeza, de abate, de tudo, né, Charles? De beneficiamento, hoje, né? Porque hoje eles compram, você entender um pouco, hoje ele compra um porco, assim, já para o açougueiro desossar, eles pagam hoje em torno de R$11,50 o porco, o quilo. Aí ele vai comprar esse porco. Aí, se eles fossem comprar o porco desossado, seria, exemplo, varia muito o preço. Então, assim, cabe querendo, hoje, o diferencial da de casa, hoje ela tem o suíno e a gente não tem. Isso pode ajudar também na pesquisa, né? Pode, claro. Agora, você lembra que na aula passada a gente falou aquela questão, por exemplo, assim, de brinde, lembra que você fala assim você dava, que aí você pode assim, ou você pode fazer uma pesquisa ou desenvolver, né, um processo que a gente chama de composto promocional, lembra?
Eu vou usar a amostra grátis, como é que vai se dar esse processo de amostra? Por que que eu vou dar? Qual que é o objetivo? O que está por trás? Então, o que você achar melhor. Eu vou colocar no papel agora, vou pegar o que eu já tinha feito aqui, vou mandar para vocês, vai ficar mais fácil vocês entenderem. Aí você pode escolher ou fazer pesquisa, tá? Ou utilizar esse processo dos compostos promocionais aí. Mas eu posso fazer, tipo, uma pesquisa, em cima da pesquisa eu posso, tipo, colocar uma ideia de chamar o cliente, tipo, não é dar um brinde, tipo, fazer elaborar alguma coisa que pode chamar Pode? atenção. Olha, eu quero saber como é que o meu concorrente está fazendo. O mercado está ficando ruim porque está todo mundo não está mais comprando os produtos já beneficiados, por exemplo, do porco, por exemplo. O que o meu concorrente está fazendo que ele pode estar, às vezes, está melhor do que eu? Então você pode fazer uma pesquisa, você pode fazer um cliente oculto, você pode, sabe, fazer uma série de coisas para saber o que ele está e montar uma estratégia. O objetivo é esse, é vocês mapearem que tipo de informação que vocês querem buscar, por exemplo. Tá legal? Ah, tá. Não, então eu Você vou pode fazer, fazer um alavancar. eu vou fazer em cima da minha empresa, então, aí fica mais Sem fácil. problema, sem problema. Mas E se não aí eu colocar lá, mais mas Leandro, ideia. mas se não colocar lá, vai descrever qual que é a sua empresa, qual que é o ramo, o que que você faz. Então tem que estar toda essa contextualização e depois a sua pesquisa que você está querendo, ela vai servir para quê? Então tem que estar claro o que que você está querendo com a pesquisa. Eu quero vender mais. Então que informações que você precisa para poder vender mais, né? Então você tem que saber isso. Quem que é meu mercado? Quem que está comprando o quê? De que forma? Se é parcelado ou não? Olha o tanto de informação que você precisa aí para poder alavancar o seu negócio. Beleza, já? Tá. E aí varia muita coisa também, né? Qualidade, preço Tudo, competitivo cara. do Tudo. mercado. Muita coisa. Muita Ah, coisa. como Qualquer se coisa diz, você menciona. Beleza? eu vou começando fazendo e as dúvidas que for surgindo eu vou te mandando aí. Beleza, sem problema. Falou, meu cara? Obrigado, Um professor. abraço para você, viu? Boa noite, então. Fica com Deus. Você também, meu cara.